Fala galera, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Bom, vamos lá, vou tentar fazer um vídeo rápido aqui. Dei uma sumida, mas não vou falar disso porque eu não gosto de vocês. Cadê? Amo vocês, ó. Faz aqui, ó. Coração meio cardíaco isso aqui, né? Meio deficiente, né? Mas vamos lá. Falar um pouco agora sobre várias questões aqui que, como sempre, né? Vou tentar ser mais sucinto, tentar resumir o máximo possível, né? Falar sobre a taxação, né, dessas empresas de economia conectada e sobre a Uber, né? Que é a queridinha do momento, mas vou falar sobre a economia conectada no total, né? O que é economia conectada, nova economia, né? Ou distribuição interativa, né? São termos, né, usados hoje empresarialmente, né, para descrever novas formas de trabalho, ponto. São novas formas de trabalho que através da tecnologia são possíveis. E isso é maravilhoso, meu Deus, meu Deus, meu Deus do céu. Eu particularmente como empreendedor e autônomo também trabalho muito nesse mercado de informalidade, né, que particularmente para mim eu não vejo como um ponto, claro que precisa ainda de muito desenvolvimento, de muita melhora, de criar ainda certas normas e diminuir certas burocratividades, evidentemente, porra, claro que sim, né? Mas no geral eu acho muito bom, assim. Então vamos falar, por exemplo, sobre a Uber, né? Primeiro eu vou falar da Uber e depois eu vou terminar aqui, mas deixa eu primeiro terminar de explicar então o que é economia conectada, né? Então empresas como Uber, iFood, Mercado Pago, Mercado Livre, enfim, e todos esses outros sistemas, né, que a gente tem, que são o quê? São interações, né? São novas formas de fazer negócio, novas formas de trabalho. Tipo YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, qualquer plataforma tecnológica ou digital, onde a pessoa presta um serviço para aquela empresa e ganha por isso, né? E onde não há necessariamente um vínculo empregatício direto, entende? É isso, é basicamente isso que é economia conectada, distribuição interativa, nova economia. E eu acho que é uma tendência do futuro, entende? E eu acho algo maravilhosíssimo, até porque isso não é novo, né? Ao contrário do que se possa pregar, o emprego, né, tradicional, CLT, carteira assinada, que é uma tendência nova. Porque no século, né, na maior parte da história da humanidade, as pessoas sempre foram autônomos, né? Os lavradores, né, na época feudal, enfim, na maior parte dos séculos da humanidade, ela sempre tem a tendência a ser mais disruptiva, né, menos, como eu posso dizer, conectada a governo, tem vários termos para expressar, mas é mais independente, mais livre mercado, né? Isso é uma tendência mundial, isso sempre foi assim, sempre vai ser assim, né, no meu ponto de vista. Tanto que o regime CLT no geral, ele é disfuncional, ele geralmente vai ser corruptivo, geralmente ele vai dar errado. É feito para dar errado, é feito para dar ruim, vai dar ruim, nego, tá ligado? Então assim, entenda o seguinte, de uma forma bem concreta, assim, bem simples, né? As pessoas sempre foram autônomas, sempre foram empreendedoras, na maior parte do século foi. A era industrial durou no máximo 200 anos e tá aí, quase destruindo o mundo, né? Quase acabando com a sustentabilidade do planeta, e olha todo o resquício aí, para não ficar tão extenso aqui o vídeo, né? Mas a gente vê toda a consecutividade, toda a consequência negativa que isso gerou, né? Isso só para beneficiar e criar mais desigualdade, mais injustiça no mundo e para beneficiar um pequeno grupinho, né? Enfim, não vou entrar nesse mérito agora. Então, falando sobre a questão da economia conectada, entenderam bem o que é economia conectada? Economia conectada são novas formas de fazer negócio, nova economia, né, distribuição interativa, são novas formas de fazer negócio e eu acho maravilhoso. Aí você tem, por exemplo, um marketing multinível, que é a minha área, você tem o marketing digital, você tem todas as formas de afiliado, você tem uma série de plataformas que você pode trabalhar, Uber, iFood, né? Enfim, você tem 1 milhão de plataformas que você pode trabalhar hoje. Claro que tudo na vida tem lado bom e tudo tem lado ruim, gente. Olha, na boa, as pessoas querem também mágica, não tem como. Então, assim, tem prós e contras, sempre vai ter prós e contras. Mas, no geral, o regime CLT, gente, para tentar ser mais sucinto possível, destrói com a economia do país. Esse regime CLT nada mais é do que a maior pirâmide financeira da história.
é o maior cabo de ilegalidade que possa existir, é totalmente disfuncional, é totalmente desequilibrado, é totalmente ineficaz. Primeiro, é muito difícil de se fiscalizar e de se controlar. Terceiro, outro, fora, que é o maior criador, né, difícil de você desinchar a máquina pública, né, é o maior índice de corrupção e, enfim, né, é absurdo, assim, tudo de ruim que pode se agregar a isso. Então, por exemplo, se você tem hoje um regime CLT que gera o desemprego em massa, né, aí as pessoas vão falar que a informalidade é uma consequência de uma necessidade. Olha só que coisa mesmo. A informalidade é uma necessidade por falta de emprego que é gerado pelo próprio regime CLT. Por quê? A CLT ela tem um regime tributário muito grande. Então, por exemplo, eu como empresário eu sei disso. Se eu tenho um funcionário, eu tenho que pagar 3 por 1. Por quê? Eu tenho que pagar o salário do funcionário, eu tenho que pagar os impostos, né? E tenho que ter lucro e ainda tenho que pagar os custos da empresa. Isso dá quase 3 por 1. Então, quer dizer, se um funcionário me custou R$ 1.340, eu tenho que faturar de 2.800 para cima para a empresa ter lucro. Isso tudo são impostos e encargos e taxas. Aí tem sindicalismo e tem uma série de burocratividades, taxas mais altas no mundo de imposto, aluguéis caríssimos, né? Imposto em tudo, inflação, o caralho todo. Isso tudo faz com que em vez de contratar 3 empregados, eu contrate um com o mesmo dinheiro que eu usaria para contratar 3, ou para contratar um e investir no crescimento macro e micro da empresa. Olha que coisa absurda, gente, que eu estou falando aqui. Então, assim, e tem gente que ovaciona, né? Tem gente que glorifica isso, né? Pelo amor de Deus, cara, é o maior atraso da história, entendeu? Especialmente no Brasil, né? Porque isso pode variar de país para país, né? Lógico, eu estou falando de Brasil, né? Apesar de eu ser de outro planeta, eu estou no Brasil. Mas vamos lá. Então, isso é totalmente ruim. E o mercado informal, ele não só vem para solucionar esse próprio buraco que a própria CLT criou, né, como ele também vem como uma alternativa sustentável de futuro. Vou explicar por quê. Agora eu vou resumir aqui para vocês onde eu quero chegar. O fato é, por pior que seja, né, toda negativa, por exemplo, eu falo como empreendedor e como artista no Brasil, mesmo com todas as dificuldades e as intempéries que existem, ainda é melhor do que, por exemplo, como eu, que sou um cara que não tenho lá muito estudo, apesar de não parecer, né? De ter um subemprego, como eu já tive os piores empregos do mundo, eu já tive. E eu vou te falar, é melhor você hoje estar na informalidade, não na ilegalidade, na informalidade, você acaba ganhando muito mais. Vou dar um exemplo agora, eu vou falar da Uber para fechar. Meu pai é Uber, inclusive, eu conheço muita gente que também, e outras formas, né, O cara, no final, ele acaba ganhando a mesma coisa que ele ganharia num emprego, talvez trabalhando menos, ou até ganhando o dobro trabalhando a mesma coisa, a verdade é essa. Por exemplo, meu pai era motorista de ônibus, né? Hoje ele consegue ganhar o dobro fazendo ali praticamente o mesmo trabalho, né? E ainda com algumas facilidades a mais, e aí se criou toda essa mecânica, toda essa adoração, toda essa idolatria e toda essa ignorância a respeito da CLT, que é interessante, sim, como eu falei numa parte do vídeo, para um pequeno grupinho de pessoas que querem manter essa adoração, essa ignorância a parte de algo que é ruim para a própria população. Né? O livre mercado, ele claro que tem suas desvantagens, tem seu lado bom, mas no geral ele é bom, ele é uma tendência, ele não é algo novo, ele é simplesmente uma naturalidade, né? E eu estava até lendo um livro aqui, gente, ó, só para mostrar para vocês, esse livro aqui, ó, Segredos e Mentiras da Democracia, muito bom, indico. Ele fala até isso numa parte do livro, né, que ele fala sobre um plano dos Estados Unidos, né, e alguns outros países, que essas novas empregos e formas de trabalho que estão surgindo geram uma necessidade dos países se adaptarem e educarem melhor e gerarem mais tecnologia e capacitação para a sua própria população. População essa que não pode, por quê? Os Estados Unidos, no livro fala isso, tem um plano, né, nos Estados Unidos, né, em 1940, quando começa uma nova era mundial ali de tecnologia e desenvolvimento, eles falaram, ó, a gente precisa focar no desenvolvimento na tecnologia, que é o que vai dar
dinheiro no próximo século. Quem entende de empreendedorismo ou qualquer coisa do gênero, economia, você sabe que você vai investir, por exemplo, se a gente for investir em educação, o resultado só vem mesmo efetivamente daqui a 20 anos, correto? Então, eles fizeram isso, falaram, a gente precisa de alguém que produza comida e alimento, então os países subdesenvolvidos vão cuidar da produção de alimento para a gente, de produtos de insumo básico, e a gente investe em tecnologia, e daqui a 50, 40 anos, a gente explode economicamente, ascensão economicamente, ascende economicamente, e esses países vão continuar ali subservientes a gente, porque eles não investiram no futuro, e nós investimos enquanto eles trabalham ainda produzindo, ou seja, os caras trabalham pra gente e a gente se dá bem. Mas eu não vou entrar para explicar aí, eu fecho aqui. Falando da Uber, especificamente no Brasil, né, aí tem gente querendo fazer, né, o governo quer taxar a Uber, quer pedir ali, e aí tem um monte de gente sambando na dança, né, vamos lá, vou falar o que acontece. História clássica do Brasil. A corda sempre arrebenta no lado mais fraco. Se começar a taxar todas essas empresas, obviamente elas não vão fechar. Alguns idiotas, elas vão sair do Brasil. Óbvio que elas não vão querer perder. O que elas vão fazer? Vão repassar na ponta. Ou seja, o insumo, o custo desses serviços vai aumentar para o consumidor, para a gente que anda de Uber, para a gente que se mata de trabalhar para sustentar esses cornos, o preço aumenta para nós. Entendeu? A Uber vai aumentar, né, o que a gente chama de ticket médio, as empresas vão aumentar o que elas chamam de ticket médio para poder pagar a taxa de impostos, né? E aí, quem toma no cu? A gente. Então, né, no final a gente se fode de um jeito ou de outro. Se sobe a inflação, eu não vou entrar na profundidade disso, mas no geral quem vai se ferrar é o povo. Novamente, é a gente que toma no cu.